Abra comigo sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Hoje eu vou terminar essa palavra, é a terceira parte, e hoje nós encerraremos com a graça do Senhor. Sei que a hora está um pouco avançada, mas o Senhor nos dará a sua graça para ministrar a palavra. Eu quero ler com vocês então em Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser reedificada. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vamos orar. Senhor, que essa palavra que o Senhor gerou em meu coração possa ser transmitida, Pai, nessa manhã, com a Tua graça, Tua fidelidade. Senhor, eu possa ser, Senhor, compromissado em falar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E eu oro agora por esse ambiente, eu oro, Senhor, por esse lugar. Eu peço agora, Senhor, que haja aqui uma atmosfera de fome, de sede, Senhor, toda inquietação, agitação, sonolência, indiferença. Nós pedimos agora, Espírito Santo, vem sobre esse ambiente, em nome de Jesus. Amém. Na primeira parte, irmãos, eu falei que Deus começou a corrigir a liderança. Deus sempre começa de cima para baixo. Deus trouxe uma palavra através do profeta Ageu, corrigindo a liderança, e aqui era Zorobabel, o líder civil, o governador, e Josué, o líder religioso. Então a correção sempre é de cima para baixo. Deus nunca vai corrigir, as ovelhas sem antes ter corrigido o seu pastor. Deus nunca vai corrigir os liderados sem antes ter corrigido os líderes. Deus não vai corrigir os filhos sem antes ter corrigido os pais. Então nós que exercemos liderança na família, na igreja, na célula, onde quer que seja, se nós temos uma responsabilidade dada por Deus, começa conosco. Começa conosco. Deus não pega leve conosco. E em seguida, Deus então corrige o povo. Então eu comparei, a unção desce de cima para baixo. No Salmo 133, é como óleo que escorre da cabeça, que escorre pela barba até a orla das vestes. Então de cima para baixo. A correção também é de cima para baixo. Nós não podemos aceitar a hipocrisia nas nossas vidas. A gente não pode pregar uma coisa que a gente não está vivendo. A gente não pode pedir para os outros uma coisa que nós não estamos dispostos a praticar. Então essa foi a primeira parte. Na segunda parte, eu falei que Deus tratou um problema chamado indiferença. O povo estava indiferente, estava acomodado. O que tinha acontecido? Eles tinham voltado do exílio com uma missão, um propósito, e esqueceram esse propósito. Lembra muito a história do povo de Deus. O povo de Deus se esqueceu do seu propósito. Por que a gente foi liberto do Egito? Por que fomos libertos de Babilônia? Porque Jesus nos salvou. Para quê? Para que Jesus nos salvou? Eles saíram de Babilônia com um propósito: reconstruir o templo. E se esqueceram. Se esqueceram por quê? Porque foram perseguidos. A oposição se levantou. E, gente, nós temos que estar preparados para a oposição do inimigo. Se não houver oposição, tem alguma coisa errada. A gente está do lado errado, então. Se o inimigo não se levanta e se opõe, talvez a gente está do lado dele. Misericórdia. Diz comigo, misericórdia. Se há oposição, é porque nós estamos determinados a fazer a vontade de Deus. E eles ficaram indiferentes. 15 anos. Pararam.
E então Deus tem que levantar os seus profetas. E glória a Deus pelos profetas, porque os profetas são corajosos para falar a verdade. Nem sempre, irmãos, é fácil pregar. Às vezes a gente está pregando com o coração, né, apertado. Essa mensagem não é uma mensagem fácil de pregar. Porque eu poderia estar aqui falando de prosperidade, de riqueza. Eu poderia estar aqui falando, né, de coisas boas, que faz parte também do pacote do Evangelho. Mas não é só isso. Tem horas que nós precisamos ser corrigidos por Deus. Se somos filhos, o pai pode nos corrigir. Qual é o filho que o pai não corrige? É um bastardo. É um filho ilegítimo. É um filho que o pai não se importa. Mas o nosso Deus é um pai que se importa. E por isso ele nos corrige. Mas eu estava ali orando e pedindo: Senhor, me encha de amor. Porque a verdade tem que ser dita em amor. A verdade, ela é muito dura, irmãos. A verdade, ela é muito direta, ela é muito cortante. E a verdade tem que ser dita em amor. O amor é a anestesia. Inclusive, essa foi uma das palavras que nós ouvimos em Santarém, em 2012, com a pastora Rebeca. A anestesia do amor. Você anestesia com amor para poder fazer a cirurgia. A verdade tem que ser dita em amor. Então eu estava pedindo isso: Senhor, me encha de amor, porque eu quero pregar essa palavra, que eu sei que é uma palavra corretiva, mas ela tem que ser dita em amor. Que as pessoas que vão me ouvir nessa manhã, primeiro chegue o amor anestesiando. Então, olhe para mim, eu quero te dizer: nós queremos o seu bem. Nós te amamos, vocês são as nossas ovelhas, e nós queremos que vocês experimentem a bênção de Deus. Nós queremos que vocês cresçam, nós queremos que vocês prosperem, nós queremos que vocês avancem como cristãos na caminhada. Essa é a maior alegria de um pastor. É saber que os seus filhos na fé estão prosperando espiritualmente, prosperando no casamento, prosperando nas emoções. Então tudo que eu falar, irmãos, aqui, não é de forma rude, não é de forma, talvez, sem esse amor, mas entenda essas palavras como uma palavra de amor e de correção. Amém? E então Deus trata com a diferença deles. Eles estavam sendo, na verdade, avarentos. Eles estavam amando dinheiro, porque eles não queriam reconstruir a casa de Deus, mas eles queriam gastar dinheiro com as suas casas. Eles estavam construindo casas luxuosas. E eu li um comentário, que diz o seguinte, que talvez eles estavam usando a madeira que era para ser para o templo, eles estavam usando nas suas próprias casas. Pior ainda, porque eles estavam tomando posse de uma coisa que não era para eles, era para o templo, e eles estavam colocando madeira nos seus tetos, casas estucadas, apaineladas. Então Deus tratou com a avareza e Deus tratou com a autoproteção. Foi aqui que eu parei, na última vez. Às vezes a gente deixa de servir porque a gente está se autoprotegendo. Eu já sofri, eu já passei dificuldades, as pessoas não corresponderam, as pessoas falharam comigo, então eu me autoprotejo. Eu não quero mais sofrer, então eu paro de fazer a vontade de Deus. E nós não podemos ficar nessa casca de autoproteção. Porque quem se autoprotege preserva a sua vida. É verdade, pode até preservar, mas acredito que não preserva não. Mas você vai perder o melhor de Deus. Você vai perder a oportunidade de fazer diferença. Certo? Então, nós podemos até ser feridos, machucados, decepcionados. Nós podemos até enfrentar, e vamos, quando a gente lida com pessoas, a gente sabe que lidar com pessoas, quem trabalha aqui no secular, gerentes, supervisores, chefes, lidar com pessoas é sempre um grande desafio. Mas são pessoas também que traz alegria. São pessoas que traz para nós o prazer de ganhar almas, de consolidá-las, de vê-las crescendo. Essa semana eu estava conversando com aquele homem ali de Deus que eu amo e respeito. É você mesmo, Ele olhou assim: quem será esse? É você. Você, meu careca preferido.
Eu estava dizendo, nós caminhamos há 21 anos. Estava falando com o pastor Ivanildo hoje não, quarta, no discipulado. Pastor, eu ia lá com um livrinho da Consolidação, que tem um passarinho na capa, da pastora Valdice Milhomens. Era com aquele livrinho que eu consolidei Edinaldo, né? Edinaldo veio do mundo assim, cheio, né, de vícios, de maus hábitos, de posturas erradas, né, de uma vida realmente bem mundana mesmo, né? E eu tive o privilégio de ir lá. Ele trabalhava aqui na Dom José, ali pertinho tinha uma lojinha de venda de cartão telefônico, né, na época que tinha orelhão ainda, né, que a gente usava telefone público, cartões, né, de créditos. E eu ia lá, e eu sentava lá num banquinho, ele ficava no caixa, eu sentado assim de lado, e eu estava ali ensinando as verdades da palavra, discipulando, né, e a gente fazendo aquelas lições. E essa semana a gente estava conversando. Olha que alegria, 21 anos depois, né, vê-lo casado, com 2 filhos, o filho dele aqui, ó, tocando no ministério de música, o outro dizendo que quer ser um pastor, né, o Josué. E isso é uma alegria. Porque se eu não tivesse investido tempo, talvez eu não tivesse a alegria de tê-lo aqui. Entendem, irmãos? Então, nós temos que focar nisso. Não é colocar os olhos no que não aconteceu e ficar se autoprotegendo. Então, a gente precisa vencer a autoproteção. Agora, eu quero terminar com vocês o verso 5. O Senhor diz, considerem o que tem acontecido com vocês. 2 vezes. Verso 5 e verso 7. Então, se Deus fala 2 vezes, é porque a coisa é séria. Quando Jesus dizia, em verdade vos digo, pode parar, pode ler, pode praticar, porque é coisa importante, certo? Jesus não ia dizer em verdade, ali é uma ênfase. E aqui Deus fala 2 vezes, considerem o que tem acontecido com vocês, para despertá-los. Deus estava dizendo, percebam o quanto que vocês estão infrutíferos, reflitam. E Deus está dizendo isso para pessoas aqui hoje, pensa um pouquinho como está a tua vida. Feche seus olhos agora, né? Inclusive eu queria pedir para a gente poder se concentrar, né? Não por causa de hoje, irmãos, mas algumas pessoas têm me reclamado, né, de muito movimento nos cultos, os pais com as crianças, né? Mantenha seu filho junto a você, certo? Os envelopes que nós temos aqui é para dízimos, não é para o seu filho ficar desenhando neles, né? Tudo isso tem um custo, irmãos, né? A gente precisa, saber até como se comportar em determinados ambientes, né? Mas eu estou falando isso com muito amor e carinho, viu? Eu estou pingando amor agora, né, para falar isso para vocês. Mas às vezes é muita distração, irmãos. A gente que a gente está pregando, às vezes até se perde no pensamento, né? Eu mesmo tenho essa dificuldade. Se tiver coisa me distraindo, eu não sei mais onde que é que eu estava falando, né? Eu tenho um limite, né, às vezes, tá? Mas vamos orar agora, né? Vamos pedir, né? Feche seus olhos, reflita agora. Não vamos orar, mas eu quero que você reflita em como está a sua vida. Considere o que tem acontecido com você. Reflita, pense, como está a sua vida? Como está a sua família? Como está seu casamento? Está valendo a pena sacrificar seu casamento para ganhar dinheiro? Está valendo a pena sacrificar suas emoções neste relacionamento abusivo que você está? Está valendo a pena você sofrer financeiramente porque se mergulhou em dívidas, porque comprou mais do que devia, porque você não honrou o Senhor com as primícias da sua renda? Vale a pena? Reflita. A gente tem que parar de vez em quando, irmãos. E não só é 31 de dezembro que a gente tem que fazer isso não, e nem no culto da ceia. Considere os resultados da sua atitude e dos seus atos. Reexamine seu comportamento. É isso que Deus estava falando 2 vezes. Agora vamos para o verso 6. Pode abrir os olhos. Olha as atitudes deles. E o que é que eles estavam experimentando? Vocês semearam muito e colheram pouco.
Todo mundo que semeia quer colher. Quem trabalhou aqui já na roça, você quer plantar e você quer colher. Não é verdade? Ninguém planta para colher pouco, mas eles estavam plantando e colhendo pouco. Comem e não mata a fome. Comia e ainda ficava com a sensação de estômago vazio. Mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Bebem e isso não dá para ficarem satisfeitos. Nem para se embriagar. Aqui é a verdade, tá? Não estou inventando coisa. O que Deus estava dizendo era isso. Tanto de coisas boas, certas, quanto de coisas erradas. Nem as coisas erradas que eles queriam fazer estava dando certo. Vocês bebem e não ficam bêbados. Vocês põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Ou seja, coloca o dinheiro e o dinheiro vai embora. As atitudes deles, as ações deles eram resultado de um descompromisso com as coisas de Deus. Então, semear e colher pouco, comer e não se fartar, beber e não ficar satisfeito, vestir e não se aquecer, receber um salário para colocá-lo em uma sacola furada. Tudo isso aqui é Deus dizendo: vocês não estão me priorizando. Vocês não estão me priorizando. Quando vocês não me priorizam, quando vocês não me colocam em primeiro lugar, nem o meu reino em primeiro lugar, vocês vão correr de um lado para outro e não vão produzir nada. Vai ser uma vida vazia, vai ser uma vida inútil. Aquela conclusão que Salomão chegou na velhice. Salomão, depois que teve centenas de mulheres, foi o rei mais rico que esta terra já conheceu, o rei mais sábio que esta terra já conheceu. Na velhice, ele disse: vaidade, tudo é vaidade. Sabe qual é a palavra vaidade? Inútil, vazio. Salomão estava dizendo: tudo foi inútil. Por quê? Porque ele esqueceu o principal. Ele esqueceu Deus. Eu torço para que ele tenha se arrependido, e tudo indica que sim, porque Eclesiastes já foi o final do final da vida dele. Mas Salomão, queridos, ele desperdiçou boa parte da sua vida, porque ele tirou Deus do centro da sua vida. Não priorizou o Senhor. E então, quando a gente não prioriza o Senhor, acontecem essas coisas aqui. Você trabalha, você se esforça, você vai para um lado, você vai para o outro, você tem 2 empregos, você às vezes tem jornada tripla, né? Você se preocupa e você está ali naquele ritmo intenso, mas no final, todo dia você diz: o que foi que eu fiz? Um sentimento de vazio, um sentimento de inutilidade, um sentimento de não valeu a pena. Todas as vezes que a gente tira o Senhor do centro da nossa vida é assim. É apenas ativismo, irmãos. Agora, no verso 7, novamente, né, o Senhor chama a atenção deles. Então, como eu falei, se Deus repete 2 vezes a mesma coisa, é porque Deus está dizendo: para e pensa, faz um balanço. Talvez alguns aqui precisam fazer um retiro espiritual de um dia, ir para um lugar, parar um dia, 2 dias, fazer um retiro com o cônjuge, ter uma conversa. Às vezes você não pode ter um retiro, mas mas a gente vai conversar. Vamos fazer uma análise, vamos fazer um balanço da nossa vida, do nosso casamento, como nós estamos criando os nossos filhos, como está sendo as nossas prioridades. Você precisa fazer isso. Não fica empurrando a vida. Não fica feito Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pare com essa filosofia tão rasa, tão superficial. Nós precisamos, irmãos, pensar. Eu tenho pensado muito nisso. Senhor, está valendo a pena a minha vida? Eu estou cumprindo o meu propósito, Senhor? Porque eu estou me aproximando dos 50.
Eu tive uma crise séria nos 40, nos 30 eu não tive, né? Nos 30 eu não tive uma séria nos 40, e agora eu estou me aproximando dos 50. E parece que a crise está começando a chegar. Senhor, eu estou nesta terra fazendo alguma coisa que vale a pena? Eu estou deixando marcas eternas nas pessoas? Eu estou transferindo legado? Senhor, meu casamento, meus filhos, está valendo a pena? Está valendo a pena todo o meu empenho, todo o meu serviço? E o Senhor está falando para pessoas aqui nessa manhã: não continue seguindo no piloto automático. Falei para o pastor Ivanildo quarta-feira, é um grande risco estar no piloto automático. Aí ele disse: mas Marcos, o piloto automático é para quando o céu está azul, não tem turbulência, não tem tempestades à frente. Aí o piloto aperta lá o botão do piloto automático e o avião voa na mesma velocidade, na mesma altura, sem o piloto precisar mexer em nada. E na hora o Espírito Santo disse: às vezes fora o céu está azul, mas às vezes dentro, né? Vocês sabem que um passageiro dentro de um avião que ficar agressivo, violento, gritando, ameaçando, bater. Teve um incidente desse agora, semana passada, né? Eu gosto muito de avião, sites de aviação, então tem uns sites que falam só notícias de avião. E teve um voo que estava indo do Rio para Paris. E quando ele estava sobrevoando já o Oceano Atlântico, já tinha passado de Natal e já estava quilômetros e quilômetros já dentro do oceano, um passageiro começou a fazer confusão dentro do avião. Não queria obedecer os comissários de bordo. Sabe o que foi que o piloto fez? Desligou o piloto automático e voltou para Fortaleza. Pousou em Fortaleza, chamou a polícia federal. O passageiro teve que sair para o voo novamente ser retomado. Sabe, às vezes nós estamos no piloto automático, mas acontece alguma coisa dentro de nós. E o Senhor, através dessas situações, está nos chamando a atenção e dizendo: desliga o piloto automático, sai do automático e volta a ter relacionamento comigo. Amém? Amém. Essas são experiências que eu estou passando, experiências minhas. O Senhor está dizendo: eu estou te tirando do piloto automático. Você caminha comigo há muitos anos, você está em culto desde bebê, você está no culto, então você já sabe, Marcos, né? Tudo que vai acontecer, qual é a música legal para todo mundo cantar e se emocionar, né? Você estudou homilética, a arte da pregação, então você pode até através da palavra emocionar alguém. E Deus estava dizendo: mas nada disso é suficiente, eu quero você. Eu quero você, eu quero seu coração, eu quero intimidade com você, eu quero relacionamento com você. E aí Deus permite ou turbulências externas ou turbulências internas para a gente parar e desligar o piloto automático. Amém? Alguém aqui se identifica com isso? Vou dizer, né, faz o que você não gosta de fazer agora. Olha para o teu irmão do lado e diz: saia do piloto automático. Nunca mais eu tinha feito isso, né? Agora, olha para trás. Não, eu estou brincando, gente, estou brincando. Tem pastor que é assim: para a direita, agora para a esquerda, olha para trás, agora fala com o da frente, agora fica em pé e dá 2 pulinhos. Verso 8, olha o conselho de Deus. Agora, já que vocês pararam para pensar o que está acontecendo, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. O que Deus estava dizendo, irmãos? Reconstruam com o que vocês têm. Qual é o material que vocês têm? Vamos supor que eles não gastaram os cedros do Líbano, que era para o templo, com as suas próprias casas, né? Vamos supor, certo?
e que eles não tinham material nenhum, eles não tinham madeira. A madeira lá naquela região não é uma madeira de lei. Cedros do Líbano são árvores altíssimas e são madeiras caríssimas. Mas Deus estava dizendo: reconstruam com o que você tem em suas mãos. Talvez vocês não tenham a riqueza que Salomão tinha quando ele construiu o templo. Cedro do Líbano, ouro de Ofir. O ouro de Ofir era um ouro que vinha de uma região longe de Israel, era um ouro precioso. Mas eles tinham alguma coisa. Então, o que é que Deus está dizendo para nós? Pegue o que você tem, e talvez você ache que é pouco, mas pegue o pouco que você tem e me entregue. Você é um homem ocupado? Quem aqui se considera uma pessoa assim, super ocupada, uma agenda bem puxada? Deus está dizendo: então pega o pouco que você tem, porque você tem, tá? Você tem algum tempo. Pegue esse pouco que você tem e entregue ao Senhor. Quem aqui acha que não tem muito dinheiro? Olha, tem gente rica aqui, hein? Quem não levantou a mão, né? Então, irmão, assim, é o seguinte, nós temos um compromisso amanhã. Eu vou procurar você, para você quitar o compromisso 100%, já que você, né, não levantou a mão, né? Ou então tu acabaste de mentir, né? Todos nós vamos dizer: não, eu não tenho dinheiro suficiente. Eu já vi pessoas chegando para mim: pastor, se eu tivesse dinheiro, eu comprava um terreno na Rui Barbosa, um terreno de 2.000 metros quadrados. Quanto é um terreno lá? Uns 2 milhões. Pois eu comprava, eu dava para a igreja, e eu ainda construía, né, um templo assim, uma catedral. Mas eu não tenho. Fica só no desejo, fica só no sonho. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pegue o que você tem. O teu dízimo é o teu dízimo é R$121. Já entenderam, né? R$121 é o seu dízimo. Seja fiel nisso. Entendem, irmãos? Porque às vezes a gente não está dando nem o que tem, e a gente está sonhando com o que não tem. Mas se você não for fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Uma pessoa que não consegue dar o dízimo de um salário mínimo, ela nunca vai dar uma doação de R$2 milhões para a compra de um terreno. Nunca. Não se engane, não vamos ficar nessa autossabotagem. Pegue o que você tem. O Senhor disse: subam o monte e peguem madeira. Ah, é pouca madeira que tem aqui? Peguem o que tem. Vocês têm que colocar as mãos à obra. Vocês precisam fazer alguma coisa e parar de dar desculpas. Qual é o talento que você tem? Pastor, eu só sei o quê? Assoviar. Só isso que eu sei. Pois pega o teu assovio, o teu bico santo, e diz: Senhor, como é que o Senhor pode usar o meu assovio para abençoar alguém? Entendem? É porque às vezes a gente quer, né? Não, eu não tenho uma voz linda, eu não sei tocar um instrumento, então Deus não pode me usar. Pode. Pode sim. Deus pode pegar o pouco que você tem, se você oferecê-lo e transformá-lo em muito, e fazer diferença. Amém? Eu não sabia tocar instrumento, não sabia. Quando eu me converti, eu não sabia tocar instrumento, eu não cantava, eu não pregava, até porque eu era muito tímido, muito mesmo, muito introvertido, mas eu me entreguei a Deus. Eu digo: Senhor, toma aqui minha vida é um bagaço, minha vida é um lixo, eu considerava, né? Minha vida é um nada, mas toma esse nada e transforma ele, Senhor. E o Senhor tomou a minha vida em suas mãos. E se Ele pôde me usar, é porque eu me entreguei a Ele. Então o segredo aqui é esse: Deus não vai pedir a você além do que você tem, mas também Ele não quer receber aquém do que você pode dar. Vou repetir: Deus não vai pedir além do que você tem, mas Ele também não quer receber aquém do que você pode dar.
Então Deus sabe quando a gente está falando a verdade e Deus sabe quando a gente está dando desculpas. Certo? Deus sabe. Deus sabe quando você diz assim: Senhor, eu estou sem tempo. Minha vida está muito corrida, Deus. Minha agenda está lotada. Deus sabe. Agora Deus sabe também quando você diz: Senhor, minha agenda está lotada. Minha agenda está muito apertada. Mas você vai para o salão e passa 6 horas. Você assiste vários episódios de uma série. Cada um episódio com 1 hora. Senhor, não tenho tempo, Senhor. Mas Ele sabe. Gente, Ele sabe. Por exemplo, a questão do online. Inclusive tem gente agora me assistindo. Nós temos culto online, nós vamos continuar tendo culto online, mas Deus sabe quem realmente precisa estar online e quem não precisa. É verdade ou não? Tem pessoas que não podem estar aqui. Por quê? Porque estão doentes, porque estão trabalhando, porque estão em outra cidade, porque aconteceu um imprevisto. Aí o online serve exatamente para isso. Mas Deus sabe quando você diz assim: hoje eu estou com preguiça, vou assistir online. Ninguém nunca fez isso aqui. Nunca. Só no CCA, lá de Cabrobó, que acontece isso. Entendem, irmãos? Deus sabe a madeira que nós temos disponível e a que nós não temos disponível. Vamos lá, hoje eu estou para mandar você falar. Diga, repita comigo. Diga: Deus sabe o que eu posso e o que eu não posso. Amém? Ele sabe, Ele conhece a nossa verdade. E a gente não pode ficar mentindo para Deus, né? Seria muita cara de pau a gente querer mentir para o Senhor dos senhores, o soberano de todas as coisas. Mas eu quero terminar aqui. Verso 9 diz: vocês esperavam colheitas fartas. Olha a expectativa das pessoas. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. De novo, Deus retorna um pouquinho atrás. Deus volta um pouquinho. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Aí Deus de novo diz: porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. É muito forte isso. Deus de novo estava explicando o motivo. Vocês não estão me priorizando, por isso vocês estão sofrendo. Vocês não estão colocando a mim, o meu reino, em primeiro lugar. Então vocês estão por conta própria. Olha para mim, não queira ficar por conta própria. Não queira ficar por conta própria. Não queira assumir as rédeas da sua vida. Vai ser desastre. Todas as vezes que eu tentei assumir as rédeas da minha vida, sem perguntar a Deus, sem incluir Deus, sem priorizar Deus, eu quebrei a cara. Não faça isso. Nós não somos tão bons e sábios e inteligentes ao ponto de querer governar a nossa própria vida, excluindo o Senhor. É o crente ateu. O crente ateu é aquele que diz que crê em Deus, mas na prática, Deus não está incluído no seu dia a dia. Então o Senhor diz: vocês negligenciam, é como se fosse, o Senhor dizendo, vocês negligenciam a mim e o meu reino, e ainda quer que eu tenha a obrigação de abençoar vocês. Alguém disse, eu não lembro quem foi, mas alguém disse essa frase: você terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Eu não sei se foi o missionário Hudson Taylor, mas um homem de Deus disse isso. Você terá tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. Gente, nós precisamos diferenciar misericórdia, graça e misericórdia de obediência. Veja,
Tem coisas que nós experimentamos pela misericórdia de Deus. Tem coisas que nós desfrutamos por causa da graça. Mas tem coisas que nós entramos por causa da obediência. Por exemplo, faz assim, ó. Tem oxigênio aí? Alguns com o nariz mais avantajado, né? Sugaram alguns litros a mais de oxigênio. Agora, você respirou. Paula estava contando daquela senhora, né? Caída ali na calçada. Ela estava respirando? Estava? Era o mesmo oxigênio que você respirou agora? Era. É a mesma atmosfera. E aí? A graça, a misericórdia de Deus faz cair chuva para justos e injustos. João Calvino disse que isso é a graça comum. A misericórdia de Deus para todos. Certo? Agora tem coisas que você só acessa pela obediência. O oxigênio está disponível. A chuva está disponível. O sol nasceu de manhã para todos. Está disponível. Mas tem coisas, tem bênçãos, tem segredos, tem lugares que você só vai através da obediência. Eu dou, por exemplo, a Adriel e a Abner, eu tenho que dar a ele teto, comida, roupa, sapato, prover, bancar os estudos. Mas uma viagem para Orlando, uma viagem, né? Talvez não seja o sonho deles, né? Mas uma viagem para Paris, uma viagem para Londres, uma viagem para Israel, você vai dar a quem? A um filho que te honra, a um filho que te ama, a um filho que te obedece. É um outro tipo, é um outro nível. Não sei se você está conseguindo, tá? Eu não estou aqui dizendo que a gente vai ser baseado no desempenho, né? Que o pastor Luciano subirá dia 8 vai desmanchar tudo isso que eu falar de errado sobre a graça. Não, a graça está disponível para todos. Mas há um lugar de obediência. Por causa da graça, o meu pai me ama, o meu pai cuida de mim. Eu quero agradar meu pai, eu quero honrar meu pai, eu quero colocar o meu pai em primeiro lugar. E por eu fazer isso, tem algumas coisas que eu acesso por conta da minha obediência. A graça de Deus está disponível para todos. E tudo é pela graça, no final das contas. Mas nós precisamos, irmãos, entender que quando nós priorizamos a Deus, colocamos Ele em primeiro lugar, nós estaremos honrando o Senhor. E a honra atrai recompensa. Amém? A honra atrai recompensa. E eu termino então, meus irmãos, com os últimos versículos aqui. Então, verso 12 agora. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor. Finalmente, atenderam, obedeceram. Começa com os líderes, né? Primeiro vem Josué, Zorobabel e o povo. Atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E olha essa frase: e o povo temeu diante do Senhor. E nós estamos precisando de temer o Senhor, honrá-lo, agradá-lo. Não tratar Ele como se Ele fosse uma pessoa qualquer. Além do amor que nós temos pelo Senhor, nós precisamos de temor. Eles ouviram e obedeceram, atentaram à voz do Senhor. Esse capítulo termina num tom de vitória. Eles ouviram a repreensão, mas eles aceitaram. E olha o verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Isso é tudo que nós precisamos ouvir de Deus. Eu estou com você. Amém?
melhor do que um amigo, melhor do que alguém desta terra, melhor do que qualquer pessoa dizendo eu estou com você, é Deus dizendo eu estou com você. Porque se Deus está conosco, significa o quê? Que Ele aprovou, que Ele se agradou. E olha, irmãos, o que o salmista disse, Salmo 41, 11: Senhor, com isto eu conheço que Tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Senhor, eu sei quando o Senhor está gostando e se agradando da minha vida, é quando eu obtenho vitórias. E aí, queridos, verso 14 diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ou seja, o templo foi reconstruído, porque eles deram ouvidos à repreensão, à correção. E eu espero nessa manhã que você dê ouvidos à voz de Deus. Agora, quem desperta o teu espírito é o Senhor. Eu falo as verdades de Deus, como eu falei, você recebe, você ouve, você decide obedecer, e aí Deus vem e opera em seu coração, Ele desperta você. Amém? Então você vai se levantar agora como que fosse Deus te despertando. Vamos lá? Levante-se aí da poltrona, como se fosse Deus te despertando, Deus te acordando. Eu vou orar por você agora, para que você corresponda à voz de Deus. Feche seus olhos. Se você quiser pôr a mão sobre o seu coração. Senhor, nós abençoamos agora cada pessoa que ouviu essa palavra nesses 3 domingos. E eu oro, Senhor, para que o final desse capítulo aconteça aqui. O Senhor desperte o espírito dessas pessoas. O Senhor desperte o coração dessas pessoas para Ti e para o Teu reino. Aqueles que se esqueceram do Senhor, aqueles que não priorizaram o Senhor, desperte agora. Chame-os de volta ao compromisso. Chame-os de volta, Senhor, à entrega. Chame-os de volta, Senhor, a um lugar de consagração. Que as pessoas que ouviram aqui, as pessoas que ouviram em casa, que elas dediquem ao Senhor o seu tempo, o seu tesouro, o seu talento. O pouco que nós temos. Se você puder agora, antes de você ir embora para a sua casa, faz assim, ó, com a tua mão, como se você estivesse entregando ao Senhor. E como se nessa mão aqui, na palma da sua mão, tivesse o seu tempo, tivesse o seu tesouro, tivesse o seu talento. Ah, mas é muito pouco. Não importa. Não importa. É pouco para você, mas Deus pode tomar o teu pouco. Lembre-se, aquele menino, ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de quase 20.000. Porque o pouco nas mãos do Senhor, Ele transforma em milagres. Então ofereça a Ele agora, antes de eu orar, encerrando, diga: Senhor, eu tenho uma vida tão corrida, eu tenho uma agenda tão lotada, eu tenho tantos compromissos, Senhor, com a minha casa, com os meus filhos, com o meu trabalho, com o meu emprego, Senhor, mas o meu tempo disponível eu dou a Ti. Diga a Ele: Senhor, eu também tenho poucos recursos financeiros, ainda, por enquanto, Senhor, por enquanto eu tenho poucos recursos, mas Senhor, o pouco que eu tenho, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel nos meus dízimos a partir de hoje, nas minhas ofertas, na contribuição da marcha do amor. Eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel em ajudar os pobres e os necessitados. Senhor, eu vou abrir meu guarda-roupa. Eu vou abrir, Senhor, minha despensa. Eu vou abrir, Senhor, a minha vida, a minha casa, para abençoar pessoas. Diga a Ele: Senhor, eu também te entrego o meu talento. Senhor, eu tenho tão poucos talentos. Diga a Ele:
Deus, eu não tenho uma voz afinada, eu não sei tocar um instrumento, eu nem sei falar direito, Senhor. Mas o talento que eu tenho, eu te dou. Transforma. Nessa manhã, Senhor, nós estamos encerrando aqui, dizendo, Deus, que tudo é por Ti, para Ti. Tudo é por meio de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Abençoamos cada pessoa agora nesse lugar. Abençoamos, Pai, com essa atitude do povo de Israel. Quando ouviram a correção através de Ageu, eles imediatamente responderam dizendo: sim, sim, sim. Nós vamos pegar a madeira que temos e vamos reconstruir a casa do Senhor. Em nome de Jesus.